né? Sejam bem-vindos a mais um estudo de terça-feira. Eu quero agradecer a presença aí de vocês, né? Boa Hoje aqui com a noite. gente. Boa noite, tudo bem? Bom, Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade falando das bem-aventuranças, né? Nós paramos na semana passada nos bem-aventurados os misericordiosos, né? Que alcançarão misericórdia. Depois a gente falou um pouquinho sobre a questão da justiça, na realidade, né? Isso. Nós paramos os bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça. Aí nós vamos começar nos misericordiosos e depois nós vamos para os limpos de coração, tá? Para depois a gente chegar sobre os perseguidos. E também depois sobre aqueles que vos injuriam. Então a gente vai com calma, né? Tentando sempre explicar aí esses pontos. Eu vou iniciar com a nossa prece, né, básica, pedindo aí sempre para a espiritualidade, né, colocar o remédio necessário nas águas fluidificadas que nós pedimos que cada um coloque aí ao lado, tá bom? Então vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos até a imagem do nosso querido Jesus, o nosso governador, para solicitar que através dele os amigos espirituais possam se fazer presentes, nos auxiliando, nos orientando, nos amparando, nos fortalecendo no estudo de hoje, que possamos compreender um pouquinho mais sobre essa nossa doutrina maravilhosa, que os andamentos dos nossos conhecimentos possam nos permitir deslocar cada vez mais o sentido da importância da vida, para a gente buscar alcançar a felicidade plena, o exercício espiritual de uma forma mais coerente com aquilo que nós viemos na Terra buscar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e de qualquer mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Bom, vamos lá então, eu vou projetar aqui para a gente dar continuidade no nosso estudo, né? Fazer os nossos comentários da noite. Eu também, pessoal, como a Fátima falou no início, né? Caso tenha alguma dúvida, ou queira fazer algum comentário, tá? Às vezes eu demoro para olhar aqui no chat, né? Nosso chat de conversa, mas vocês podem parar, vocês podem falar, né? Sobre as dúvidas que vocês têm sobre alguma coisa que precisa ser apontada, ok? Então eu vou projetar aqui para a gente poder falar, e nós falamos sobre os que têm sede de justiça, discutimos inclusive muito sobre isso, né? No momento passado, e agora a gente vai falar sobre os misericordiosos, e depois nós vamos falar sobre os limpos de coração. Então eu vou fazer a leitura básica, para a gente conseguir fazer a explicação, né? Sempre buscando a orientação da espiritualidade diante de todos os apontamentos. Então vamos lá. A gente está falando das bem-aventuranças, né? Focado com os anúncios do Sermão da Montanha. E uma das partes vem falar sobre os bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5,7. Então a gente vai fazer essa leitura. Parando essa leitura, eu volto para a gente poder fazer a explicação, né? Como sempre faço. Depois a gente vai ali para os limpos de coração, ok? Eu acho que, inclusive, essa parte dos misericordiosos, né? Ela merece uma atenção muito especial nossa, porque às vezes a gente confunde muito o que é misericórdia, né? E hoje a gente vai tentar lançar um outro prisma sobre o que a gente entende de misericórdia. Vamos lá. A misericórdia compreende não somente o perdão às ofensas, mas principalmente o seu esquecimento. É certo que, espíritos pouco evoluídos que somos, iniciaremos a prática dessa virtude simplesmente não revidando aos insultos. Mais tarde, passaremos ao perdão e ao esquecimento completo e imediato dos atos que nos ferem. Jesus,
em resposta à pergunta de Pedro sobre o número de vezes que os nossos agressores deveriam ser perdoados, responde: não 7 vezes, como antigamente, mas 70 vezes 7. Isso significa que cabe a nós estabelecer um limite para o perdão ao próximo, porque não nos cabe igualmente julgá-lo nas suas atitudes. Porém, quando as nossas faltas, sejamos duros o bastante para que, não caindo no desequilíbrio do fanatismo, possamos combater serena e incessantemente a nossa imperfeição. Aqui, precisamos mais uma vez recordar que a cada um será dado segundo as suas obras, né? Lembra que eu falei também, né, sobre a questão do julgamento, né? Que eu estava explicando para vocês em relação a outros livros e outras leituras que nós falamos no nosso encontro passado. E, imensamente necessitados que somos, muito precisamos também doar em benefício do nosso próximo, para merecer o amparo que vem suprir as nossas enormes deficiências espirituais. A misericórdia deve estar sempre estreitamente ligada à prática da caridade, porque uma vem completar a outra. A caridade, no seu mais amplo conceito, conforme Kardec, abrange o campo material e o moral. A caridade moral combate a pobreza espiritual, enquanto a caridade material supre as necessidades imediatas. Enquanto que a prática da caridade material, em maior escala, está restrita às pessoas de posses. A outra está ao alcance de todos, a qualquer instante da nossa existência. Tá? Bom, aqui, pessoal, quando a gente está falando, né, sobre essa questão da misericórdia, o que a gente precisa também visualizar, né? O que significa para nós misericórdia? Porque quando a gente fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, a gente tem que pensar que essa palavra, ela está muito relacionada como se fosse um dos centros do evangelho, né? Ela representa para nós o amor em movimento. Mas não é o amor em movimento desse sentimento que a gente tem com as pessoas. É o amor em movimento em relação à dor alheia, à dor do outro. Então, Jesus ensina que a verdadeira misericórdia não é a gente só perdoar, mas a gente também libertar o outro e nós mesmos de um ciclo de ofensa que possa acontecer. Então, quando Pedro, né, ele até fala, perguntou quantas vezes deveria perdoar, né? O mestre respondeu, não 7, mas 70 vezes 7. O perdão, ele vem sendo retratado aí como uma questão ilimitada, né? Como o amor divino. E a misericórdia é a medida que a gente vai aplicando através do nosso desenvolvimento. Então, ela vai progredindo em nós, dentro do nosso espírito, conforme a nossa evolução espiritual. Logo, cada pessoa que está num estágio diferente de compreensão da vida, ela vai desenvolver a misericórdia de uma forma diferente. E isso também vai atribuindo a ela uma perspectiva de livre-arbítrio. Quanto mais evoluído nós somos, mais livre-arbítrio nos é concedido, né? E mais desenvolvimento nós temos nas áreas das expressões e nas áreas do sentimento. Por que isso acontece? Porque daí nós vamos saber como trabalhar essas habilidades e essas competências já desenvolvidas. Porque se nós tivermos aí um grande desenvolvimento em algumas áreas, sem ter antes um desenvolvimento moral, ético, espiritual, nós não vamos fazer bom uso dessas faculdades, desses sentimentos ou dessas expressões. Inclusive, quando a gente fala em perdoar, quem perdoa verdadeiramente compreende uma questão, que é polêmica, que eu já vou dizer aqui. Ninguém erra na vida por prazer, né? Mas por ignorância ou por sofrimento. Tá? Ignorância é também ignorar as coisas que são relacionadas à vida. Portanto, cada um, por isso que ele fala que cada um será dado segundo as suas ofensas, por quê? Se as pessoas elas não erram por prazer, por ignorância ou sofrimento, a gente não pode fazer um determinado julgamento.
A gente tem que compreender e tem que auxiliar. Beleza. William, a Márcia poderia falar, né? Tiago, qualquer pessoa fala assim, nossa, filha, isso é muito bonito. Mas diante das palavras, né? A gente sabe que a caridade é um braço invisível da misericórdia, enfim. Mas nós temos que pensar que isso é sobre nós. E eu já vou explicar um pouco. Por quê? A misericórdia é um desenvolvimento de evolução espiritual que a gente alcança. E ela só vai ser alcançável através do gesto de convivência que nós vamos ter. Esse gesto de convivência, ele está relacionado na modificação de prisma das pequenas ofensas, das situações do cotidiano, né? Para a gente desenvolver aquilo que nós aprendemos com Cristo. Então, ser misericordioso é amar como Deus ama. William, mas nós não temos essa evolução. Sim, por isso que a gente vai alcançando aos poucos, sem se preocupar com as condições, com as fronteiras, sem se preocupar muito com as cobranças que são lançadas. Tanto é que quando a gente fala, né, da misericórdia, ela está muito relacionada com a caridade. Nós temos, né, alguns tipos de caridade. Na realidade, a gente pode dizer que nós temos duas que são mais encontradas, que é a caridade material e a caridade moral. A caridade material, por exemplo, algumas pessoas começam a dizer que isso até me preocupa dentro da seara espírita, dizendo assim: não basta você ajudar as pessoas com alimento. Gente, calma. A caridade material ela existe porque ela precisa suprir as necessidades imediatas do ser humano. Então, nós não vamos deixar de fazer a caridade material e focar só na caridade abstrata, que é a moral. Não, a gente tem que ter um equilíbrio. A caridade material, ela supre as necessidades imediatas para não deixar com que os sujeitos, às vezes, caiam em declínio. A caridade moral, ela combate a pobreza espiritual. É outro tipo de combate. E ela leva, por exemplo, ao consolo, à compreensão, à esperança. Então, toda vez que a gente tem misericórdia e compreende ao invés de condenar, toda vez que a gente ajuda em vez da gente desprezar, a gente começa a acender ali em nós uma centelha divina de misericórdia que vai se voltar para nós para futuramente suavizar nossas próprias dores, né? Então, quando ele fala, né, numa camada muito clássica de pensamento, perdoar, mostrar compaixão, né? Quando você é misericordioso, você também recebe misericórdia. E o que a gente pode pensar também quando nós estamos falando dessa misericórdia, tá? Que a gente tem uma estrutura muito específica para falar sobre isso, tá? E agora eu vou começar a aprofundar num outro campo que, se talvez não tiver muito didático, vocês vão falando para mim aí sobre esse sentido. Veja, a misericórdia, pessoal, se nós formos olhar dentro de uma análise de estudo espírita, racionalmente falando, ela, a gente pode falar que ela é um instrumento de uma reengenharia moral para uma transformação relacional. São coisas diferentes, tá? Como assim, William? Reengenharia moral e uma transformação relacional? Sim. A visão usual do dia a dia que a gente tem limita a misericórdia só ao perdão, que foi essa que eu falei aqui no início. Só que a gente também precisa ampliar um pouco essa visão, né? Porque ela não está só relacionada ao perdão, ela está relacionada com um procedimento que a gente fala transformador da vida do outro e da nossa. Então, o que ela envolve da nossa vida? Não é simplesmente uma pessoa fez um erro, aconteceu determinada coisa, perdoa. Ah, vamos ajudar. Não. A misericórdia, ela envolve diagnóstico, ela envolve cuidado, ela envolve o que a gente chama de restauração. Então, quando a gente fala que é na prática que a gente observa ela também, a gente fala dessa reengenharia moral que está sendo colocada ali. Essa reengenharia moral, ela muda as estruturas de relação. Então, quem exerce uma misericórdia realmente eficiente não vai apenas perdoar, vai começar a criar condições para que o outro ele não repita a injúria. Através de educação, suporte, limites transformadores, né? E isso vai acontecer por quê?
Porque essa misericórdia, ela vai começar a delimitar alguns pontos que precisam ser do campo relacional. William, como assim? Então, quando você dá limite para uma pessoa, você também está sendo misericordioso? Exatamente. Porque muitas vezes nós precisamos, né, aprender e ensinar com o outro. A espiritualidade não faz isso com a gente? Quantas vezes a gente pede uma coisa, né, para a espiritualidade fala o seguinte: não, não é para você agora. Faz isso aqui. Por que que ela faz isso daí? Porque ela limita, né, algumas questões ali para a gente. Isso é uma forma de misericórdia, para a gente conseguir dar adiantamento, porque a gente não teria condições de ter aqui. Então, ela trabalha com essa questão do campo relacional, tá? Ela não é algo que eu já vou voltar daqui a pouco para explicar melhor isso daí. Outro campo que ela trabalha também é a misericórdia com fronteiras. O que que é isso? Perdoar não é eliminar a responsabilidade. Há uma forma superior de misericórdia que impõe limites protetores enquanto reabilita. Isso evita, gente, a confusão entre indulgência e uma verdadeira misericórdia. Vamos dar um exemplo que a gente vê dessas práticas no nosso dia de hoje para a gente entender. Por exemplo, os sistemas jurídicos e sociais que nós temos no Brasil, né, e no mundo, eles precisam integrar misericórdia, que é um campo restaurativo. Por quê? Para eles buscarem também reduzir a reincidência e reativar naquela pessoa a dignidade humana. Isso é um campo que precisa ser também que a misericórdia trabalha. Por isso que a espiritualidade ela é muito ativa também nesses campos. Nas relações pessoais também, um outro campo, a misericórdia, com limites, ela protege a vítima e ajuda o transgressor, inclusive, a crescer. Por isso que existe a limitação das leis, o controle educacional. Não vamos confundir o gesto da educação com inteligência. Nem sempre a inteligência ela anda em equilíbrio com o desenvolvimento moral e espiritual do sujeito. Na maioria das vezes, não. Tá? Então, a gente às vezes precisa disso para que esses limites eles aconteçam. Outro fator também nas práticas de hoje. Organizações que praticam misericórdia, por exemplo, transformam climas de trabalho e promovem uma cura coletiva. Isso é uma forma de misericórdia. Então, quando a gente fala sobre isso, né, a gente está pensando, né? Existe a prática do perdão com responsabilidade, não é perdoar por perdoar. Quando a gente perdoa alguém, a gente tem que combinar um gesto, porque o que é o perdoar? Quando a gente perdoa alguém, a gente vai combinar um gesto para restabelecer a confiança no outro. Ele pode ser pequeno, ele pode ser simbólico, mas ele tem que ter uma responsabilização ali. Outra questão, quando a gente trabalha no nosso dia a dia, a gente às vezes participa de iniciativas que apoia as pessoas a uma reinserção, por exemplo, social. Voluntariado é algo que é uma manifestação de misericórdia. William, tá, você falou esse voluntariado no centro, me voluntariar já é uma prática? Claro, já é uma prática de misericórdia. Eu também, quando eu perdoo alguém, já combino um gesto para que a gente restabelecer confiança. É também uma forma de misericórdia. E na linguagem? Existe misericórdia? Existe. E eu acho que é uma das mais difíceis, né? O que é linguagem de misericórdia? Transformar críticas em convites de crescimento. A gente tem que começar a treinar, reformular frases punitivas que a gente coloca para as pessoas e umas propostas de reparação. Muitas vezes a gente invalida o que as outras pessoas estão fazendo através das nossas falas. Então, a nossa linguagem, ela não está sendo uma linguagem de misericórdia, tá? Então, até isso a gente tem que pensar, que a gente tem que trabalhar. Agora, para pensar nesses dois pontos, né, na reengenharia moral que eu falei para vocês, e essa de que exige limites, eu vou explorar melhor ainda, como eu falei para vocês. Tá. Se quando a gente fala de reengenharia moral, poucas pessoas percebem que a misericórdia é mais do que perdoar. Ela é um processo. Ela é um método.
A gente tem que aprender, a gente tem que estudar, a gente tem que desenvolver. É um mecanismo transformador. Então, ela vai ter 3 etapas para ela se desenvolver. Primeiro, diagnóstico. O que feriu? Por que feriu? Depois que foi feito o diagnóstico, aí o cuidado que a gente vai exercer, que é aliviar, acolher, orientar. Depois vai para a restauração, que é reconstruir o vínculo, o respeito. É uma tríplice ação. Isso daí que vai possibilitar para nós um procedimento moral mais avançado. Então, eu diagnostico, né, faço a questão desse diagnóstico, faço o cuidado e faço a restauração em seguida. Aí eu estou fazendo o exercício de misericórdia quando a gente fala da reengenharia moral, né, que é um projeto de restauração nossa para com as outras pessoas. Agora, quando nós estamos falando da misericórdia que exige limites, as pessoas criam uma grande confusão. E aqui eu quero dizer porque eu já criei muita confusão com isso. Hum. Se eu perguntar para vocês o que seria esse limite, né? A gente vai entrar numa discussão aqui que vai a noite inteira. Mas o que a gente pensa? A gente às vezes imagina que por ser misericordioso ou espírita, a gente vai perdoar. E perdoar quer dizer você perdoar tudo. Você aceitar tudo que as pessoas estão falando. Não é isso. Essa é uma misericórdia infantilizada. A misericórdia madura, ela coloca limites que protegem ambas as pessoas. Ela preserva vítimas, ela educa agressor, ela evita reincidência, né? Ela sustenta a justiça. Em outras palavras, a misericórdia adulta e madura não é indulgência, ela é cura. É um outro conceito. Então, dentro da leitura espírita, ser misericordioso é você se alinhar a essa lei de amor, né? Para você facilitar magneticamente que a vida lhe devolva misericórdia quando também você errar. Aí eu vou entrar no outro campo ainda mais profundo disso, tá? A misericórdia, ela é e faz parte da lei vibratória, tá? O que você faz circular vai retornar a você. Como assim da lei vibratória? Vamos lá. Na família e nos relacionamentos. Perdoar não significa recomeçar igual. Significa recomeçar melhor, com estruturas novas. Círculo. Nas instituições que a gente trabalha, que a gente vive, instituições sociais, né? Modelos de justiça restaurativa, por exemplo, reduz a violência. Empresas misericordiosas, elas não adoecem funcionários. Ciclo. Na saúde mental, a misericórdia com você mesmo. O que é isso? Interromper autocríticas destrutivas. Parar de ficar se criticando de uma forma que destrua, por exemplo, a sua autoestima, ou que atrapalhe o seu desenvolvimento para observar também os seus avanços. Outra coisa, dentro da saúde mental, a misericórdia dentro do campo vibratório, você vai precisar responsabilizar-se sem se torturar. Se nem Jesus, que é mais evoluído que todos nós, nos julgou, por que a gente vai se torturar? Reajustar sem culpar. Porque naquele momento que você fez determinada coisa, ou que você falou no passado, talvez antes de saber disso, era o melhor que você podia. Mas agora você vai poder fazer diferente, né? Então, a gente fala que dentro da saúde mental, a gente começa a misericórdia primeiro com a gente mesmo, né? E o que a gente tem que fazer? Eu te perdoo, eu me perdoo, mas a partir de agora, nós vamos estabelecer novos limites aqui. E é a partir disso que nós vamos fazer o nosso plano para reconstruir a confiança. E é assim que funciona, tá? Nós não temos uma outra, a gente fala, nossa, William, mas isso é uma maneira, né, da gente desenvolver misericórdia? Com certeza. Reformular as críticas, né? Você errou de novo. Você é burro, fulano. Vamos entender juntos como corrigir isso? Muito melhor, né? Por quê? Ajudar alguém a não repetir os erros é também não apenas ignorar esses erros.
É você observar como isso funciona. Então, a misericórdia madura, ela vai colocar limites nas coisas. E por que e isso funciona no nosso dia a dia, né? Porque às vezes parece, porque a maioria das pessoas, elas vão entender a misericórdia como se fosse passar pano, suportar tudo. Ah, eu tô nessa vida, eu tenho que aguentar, né? É muito difícil mesmo, Márcia. Muito difícil reconstruir a confiança, né? Passar pano, suportar tudo, não reagir, eu vou engolir mágoas, eu vou deixar para lá. Isso não é misericórdia. Isso é fuga, né? A misericórdia infantilizada é uma fuga que nasce do medo de conflitos, do medo de enfrentamentos, da culpa ou da necessidade de aprovação. Porque muitas vezes eu não quero dar limite para outra pessoa, eu vou passar pano, eu vou suportar tudo porque eu tenho medo de conflito, porque eu tenho medo de me posicionar, porque eu tenho medo de me sentir culpado, porque eu tenho necessidade de me sentir aprovado pela outra pessoa. Então, não vou estabelecer limites. Cara, você não está tendo misericórdia com você mesmo. Como você vai conseguir ter misericórdia com o outro? Por isso que ser misericordioso, como a Márcia falou que é difícil, realmente ela exige da gente um ato de coragem, tá? Ela é ativa, ela é responsável, ela é transformadora, então ela precisa incluir os limites, tá? Aí pode ser que alguns de vocês, às vezes até um irmão, né? O espírito pode falar assim, tá, mas William, misericórdia madura, que nem você falou lá em cima, é preservar a vítima? Que é isso? Que é preservar a vítima, né? Porque, gente, ninguém consegue amar o inimigo abrindo mão de si mesmo. Ninguém, né? O amor cristão nunca pede autoaniquilação. Vou repetir de novo. O amor cristão, ele nunca pede autoaniquilação. Ele pede lucidez. É diferente, tá? Então, Jesus, por exemplo, ele passou por todo aquele processo de sofrimento, mas foram os outros que fizeram com ele. Não foi ele que fez com ele mesmo aquela situação, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Nós não estamos aqui para nos auto-aniquilarmos, mas a gente precisa ser lúcido. Tá, como isso vai se manifestar no nosso dia a dia para ficar até muito mais fácil, tá? A pessoa precisa colocar limites firmes. Não aceito ser tratado assim, dessa forma. Limites, né? A gente reconhece também, a partir desses limites, que Deus ele não deseja o sofrimento contínuo de ninguém, nem dos seus filhos. Eu sou filho de Deus, então eu não mereço ser tratado dessa forma. A gente percebe também que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa paz não são só valores quaisquer, são valores espirituais que a gente vai levar depois que o nosso corpo ficar. Então, eles precisam ser preservados. Eles precisam ser cuidados. E existe ainda, né, segundo a espiritualidade, um ponto oculto que ninguém fala, talvez. Mas, como o nosso estudo já é um pouco polêmico, compensa a gente falar. Muita gente acha que colocar limites é falta de perdão. Não é isso. É totalmente o contrário. Sem limites para as coisas, não existe perdão verdadeiro, só o acúmulo de mágoas. Sem limites para as coisas, não existe o perdão verdadeiro, só o acúmulo de mágoas. Limite é o que impede que a ferida vire gangrena emocional. Vou repetir. Limite é o que impede que a ferida vire gangrena emocional. Quando nós estamos muito machucados, e a gente permite que esse fluxo ele ainda continue na nossa vida, nós não estamos só mantendo aquela ferida, nós estamos ampliando ela. Imagina uma romba. Né? Cadê o nosso cuidado? E aí pode ser, né? Como a gente estava falando no estudo anterior também, que a Márcia até colocou aqui também, a Sueli agora no chat que eu percebi, sobre essa questão da misericórdia. Gente, como que a gente pode ter misericórdia madura para educar um agressor, por exemplo?
O que isso significa na prática? Isso é uma coisa muito pesada, né? Mas, pensando assim, de acordo com a espiritualidade, quando a gente diz basta, eu não estou só me protegendo, mas eu estou mostrando ao agressor ou às outras pessoas a consequência do comportamento dele e também que esse comportamento dele não me controla, não me escraviza e diz respeito a ele. Porque tudo aquilo que nos prende o pensamento durante o dia nos escraviza. E se nós nos tornamos escravos desses pensamentos, é eles que vão direcionar a nossa vida. Então nós não somos independentes ali. Então os limites, eles são muito pedagógicos, né? O que seria dar limites assim, para se pensar, né? Quando a gente coloca limite, né? O que o agressor ele vai pensar? Embora a gente imagine que não, mas se a gente não coloca limite, as pessoas elas não revêem as ações, elas não modulam os impulsos, elas não percebem os impactos negativos daquela atitude que elas fizeram, elas não crescem moralmente. Por que que isso então é misericórdia, né? Porque toda melhora moral começa quando a pessoa se depara com a verdade de si mesma. E ao limitar, a gente acaba dizendo: eu acredito que você pode ser melhor. Por isso, eu não permito o que você está fazendo comigo. Você não pode ser essa pessoa. Você não veio aqui para isso. Então, grande parte dos agressores, né? Eu estou falando agressores verbais ou pessoas que passam por determinadas circunstâncias de desvio, não melhora porque muitas vezes algumas pessoas elas não se posicionam com medo ou culpa, né? E não devolvem a responsabilidade a ele, porque essa responsabilidade é dele. Então, o limite é uma forma de caridade moral que a gente coloca aqui também. E existe uma lógica espiritual também diante disso, tá? Todas as vezes que a gente limita, a gente evita a reincidência. Não sei se vocês sabiam disso. Então, sem limite, há repetição. Com limite, há reflexão. Né? A espiritualidade fala muito isso. Quanto mais você tolera o injusto, mais ele se repete. Às vezes nem é por maldade, mas porque não houve o freio educativo. O freio educativo ele precisa ser colocado. Então, na vida prática, por exemplo, o colega ele desrespeita o outro porque ninguém fala, ninguém se posiciona. Um familiar ele grita porque sempre dá certo através do grito que está fazendo. O parceiro ou a parceira, num casamento, manipula, porque às vezes a pessoa recua. Um adolescente, ele desafia o pai e a mãe, porque ninguém sustenta a consequência que vai acontecer. Então, o ponto, né, aí que a gente está, que exige ignorar o mal, não neutraliza ele, só potencializa ainda mais. E a gente se torna cúmplice disso daí tudo, inclusive. O bem, gente, não se faz com omissão. O bem, ele não é omisso. O bem se faz com consistência moral. E os limites são instrumentos que estancam o ciclo de dor para que essa consistência moral ela aconteça ali dentro desse percurso. E aí, quando a gente chega nesse ponto da misericórdia, aí a gente pode falar da justiça que nós estávamos falando, lembra no estudo anterior? Porque a misericórdia madura, nesse nível, ela ajuda a sustentar a justiça no seu mais amplo campo. Por quê? A gente vai acabar vendo que justiça não é vingança, é ordem moral. Quando Jesus ele diz para a gente amar os inimigos, ele não manda abolir a justiça, ele manda abolir o ódio, não a justiça. Ele não falou isso. Tire a justiça. Não, ele falou, vamos abolir o ódio. E a justiça, ela continua sendo necessária para reparar, para restaurar o equilíbrio, para orientar, para conter abusos, não é? Então, isso é misericórdia? Claro, porque judicialmente, vamos dizer, estou falando da justiça que nós estávamos até comentando, né, no momento anterior. A justiça, ela protege a sociedade. Então, a justiça é proteção para vulnerável, é educação para quem erra, é prevenção para o futuro. Então, muita gente acha
né, que a justiça e misericórdia são coisas opostas. Não são. A misericórdia sem justiça vira permissividade. E a justiça sem misericórdia vira punição cega. Então, o ensino de Jesus sempre foi essa integração e não a exclusão, a separação desses princípios. Então, se a gente for observar, né, a gente tem que prestar muita atenção. Misericórdia madura, adulta, não é indulgência. Aí pode ser que talvez a Fátima fale assim, Willy, explica aí o que é indulgência. Gente, indulgência é evitar conflito. Indulgência é calar para manter a paz, superficial. Indulgência é permitir algumas circunstâncias. Às vezes nós também fazemos de conta que está tudo bem. E essa indulgência mal direcionada, eu estou falando da indulgência real. Essa indulgência mal direcionada, ela só camufla as coisas. E para a gente curar uma situação, tem que ter a visita da verdade, tem que ter responsabilidade, tem que ter enfrentamento pessoal e com o outro, tem que ter escolha moral. Então, só a misericórdia adulta que vai cicatrizar esses relacionamentos, reorganizar as convivências e elevar as nossas consciências, tá? Não tem uma outra alternativa para que isso aconteça. Tanto que, se vocês perceberem, a misericórdia de Jesus nunca foi passiva. Ele acolhia, mas ele confrontava. Quantas vezes, né, ele foi chamado? A mulher, inclusive, lá, a mulher atormentada, conta-se na história, né, ditada e escrita na psicografia de Chico Xavier, a mulher atormentada, quantas vezes ela chamou Jesus? Lindíssima, com seus cabelos, né, que lavava os pés dele com os cabelos dela, para que ela pudesse levá-lo, né? Não posso. Um dia eu vou ao seu encontro, ele dizia para ela. Até que quando ela depois, né, se encontra toda putrefada lá, passando por aquelas pestes, né, que existiam, chagas, e ele vai ao encontro dela e liberta a alma dela para que ela possa ir por causa do sofrimento dela. Então, o que ele faz ali? Ele não acolheu o que ela falou, ele confrontou com educação e moral. Jesus, inclusive, ele não era passivo em nada disso, ele perdoava, mas ele convidava a pessoa à transformação. Segue, não faça mais isso, né? Ele amava, mas ele orientava para o caminho certo. Aí, se a pessoa quisesse seguir também, isso é um livre-arbítrio dela. Então, é cura, gente. Tá? Misericórdia é cura para todos esses processos ali que estão sendo veiculados. Então, ela vai exigir para a gente que a gente saiba limitar as coisas. Misericórdia não é você aceitar tudo. Misericórdia é preservação, é educação, é justiça, é transformação, né? E isso tudo a gente consegue através do limite. E a gente vai ter que ter coragem para ser misericordioso. Porque a gente tem que ser firme com o amor, a gente tem que ser claro com a nossa compaixão, porque a nossa maior relação hoje em dia que a gente tem é com a vida. E essa relação ela é implacável, a gente não consegue se desvincular dela. Então a gente vai precisar fazer esse tipo de exercício, esse tipo de trabalho. Certo? Bom, agora vamos fazer a leitura aqui do Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse daqui também é uma questão polêmica, mas vamos lá. O mestre definiu muito bem que os limpos o fossem de coração e não simplesmente de exterioridade, como queriam os fariseus da sua época. É muito conhecida a preocupação intensa que possuíam os judeus pela pureza exterior, estabelecendo regras às vezes absurdas, como a que se lê no Levítico, proibindo de oferecer qualquer sacrifício a Deus. Os cegos, coxos de rosto, mutilado ou desproporcionado, com o pé ou a mão quebrada, corcovado, anão, os que tiveram belida no olho ou sarna, impingens ou que tiver testículo quebrado. Quando o mestre foi à casa de Zaqueu ou à casa de Levi, os dois publicanos na época foi amargamente criticado pelos fariseus por ter comido à mesa com impuros. O Rabi, aproveitando-se do fato, Rabi é Jesus, né? Aproveitando-se do fato, esclareceu que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que dela sai. Facilmente se entende que era necessário
em primeiro lugar, purificar o nosso espírito das imperfeições, para que as nossas palavras e ações pudessem ser puras como as de uma criança. Porque disse ele, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Aí a gente pensa assim, nossa, cara, eu tenho que ser perfeito, né? Porque quando Deus está falando, Jesus coloca ali, dá uma ideia de uma relação de perfeição, né? Só que quando ele está falando ali, ser limpo de coração, no Espiritismo, o Espiritismo nos ajuda a entender que a pureza de coração não é a ingenuidade, tá? Ela está muito ligada com a perfeição, e nem muito menos, assim, a gente fala, nossa, é uma pessoa perfeita moralmente, é a ausência total de erros, né? Gente, isso é algo inalcançável para nós. Só que Jesus, ele não falaria algo, ainda mais há 2000 anos, que a humanidade não pudesse alcançar. Tudo o que ele falou ali, gente, nós podemos alcançar. Sabe por quê? Porque ele sabia os nossos limites. Ele é o único que sabe o começo e o fim de tudo. Para nós. Ele sabia os nossos limites. Então ele jamais falaria algo que seria inalcançável. Tanto que tem coisas que ele nem mencionou, que nós nem sabemos ainda que existem. Como ele não falou algo que não é inalcançável, ele não quis dizer, então, ausência total de erro ou perfeição. Mas ele quis dizer que coração limpo é um estado interior de transparência. Quando que isso acontece? Quando, pessoal, a gente deseja o bem antes de qualquer coisa. Isso já é um coração mais limpo, né? Quando a gente já quer o bem antes de qualquer situação, a gente está mostrando que a gente está tendo uma limpeza de sentimentos negativos que já estão sendo retirados fora. Quando a gente reconhece as próprias sombras sem se deixar guiar por elas. Quando a gente cultiva a sinceridade, a honestidade, uma intenção reta na vida. Quando a gente aprende a ver o outro como irmão espiritual, não como uma ameaça, uma concorrência, um objeto de inveja. Né? Então, o Allan Kardec ele explica, inclusive, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, né, porque eu já estou velho, assim, né, às vezes eu esqueço as coisas, né, que o coração, né, os limpos de coração, são aqueles que não guardam intenções ocultas, malícia, manipulação, segundo as intenções. O coração puro, ele não é o que não sabe do mal. Ele é aquele que sabe do mal, mas mesmo assim ele não se compraz nele. Esse é o coração puro. Então, Jesus ele contrapõe isso à pureza exterior dos fariseus, porque eles fazem ritos, fazem aparências, eles fazem regras externas, mostrando uma impureza moral, né? Mostrando que a impureza moral nasce do sentimento e não da forma. Jesus deixou isso muito claro. E, se a gente for pensar, né, por que a pureza interior permite a gente ver a Deus? Na linguagem, na linguagem espírita, ver a Deus não é a visão física. Até mesmo porque o espírito, quanto mais evoluído, menos formato ele tem. Jesus mesmo é uma centelha. Uma centelha que nós não temos capacidade de identificar o seu processo de iluminação. Tá? Meus cachorros. Que a gente não tem, assim, uma noção da iluminação, mas ele é uma centelha. Esse formato semimaterial ou material é para nós que somos menos evoluídos, né? O espírito, quanto mais evoluído, ele não tem essa estrutura física como a gente imagina, tá? Inclusive, nós usamos o aparelho fonético para falar. Em mundos desenvolvidos, a gente já sabe que o processo é telepático. Não há o que esconder. Por isso que quando nós desencarnamos e vamos para a erraticidade, que é o lado espiritual, a gente pode falar uma coisa, mas a nossa aura, a nossa energia, ela chega antes do que nós estamos falando. Então a pessoa já sabe se a nossa intenção ela é verdadeira ou se ela não é. A gente não consegue mentir. Então, ver a Deus, que ele está dizendo aqui, não é a visão física, é a percepção moral, é a sintonia espiritual, é a clareza de consciência. Quanto mais limpo for o coração, mais o espírito ele vai o quê? Perceber a presença divina nas pessoas, perceber a presença divina nas circunstâncias. Ele vai assistir um filme, ele vai perceber, nossa, isso foi uma mensagem.
Ele vai capturar intenções elevadas dos bons espíritos em alguns lugares. Não precisa ser clareaudiente. Não precisa ter uma mediunidade desenvolvida. Ele vai capturar essas intenções através, né, das indicações. E os bons espíritos vão também se aproximar. Porque ele vai entender o sentido maior das experiências. Ele vai enxergar a vida com menos véus, com menos óculos rosa, né, que a gente fala, né? Menos ego, mais luz, mais verdade. Então a pureza, ela não abre os olhos do corpo. Ela veio para ela abrir os olhos da alma. Como que a gente vê isso daí? No dia a dia, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque eu gosto sempre de falar os exemplos práticos, que nós não estamos na época de Jesus, né? Então, por exemplo, na área da comunicação. A limpeza de coração, gente, ela se manifesta na área da comunicação quando nós falamos com honestidade, sem veneno, sem ironia, sem intenções ambíguas. Hoje, onde tudo é muito rápido, tudo é muito impulsivo, tudo é muito agressivo, a pureza, ela consiste na gente qualificar o que enviamos ao mundo. Isso é pureza. Vou qualificar o que eu estou falando. Será que o que eu estou falando realmente é construtivo? Será que eu estou colaborando com a vida das outras pessoas, né? Nas redes sociais, inclusive, o exercício da pureza, qual que ele é, né? Não é você ficar dando palestra lá no Instagram, não. O exercício da pureza é você não se alimentar de ódio e não alimentar o ódio. Não difundir fofoca, ataque, humilhação, escárnio. É cuidar do que você posta, do que você compartilha. Porque, gente, tudo o que contamina o homem é o que sai da boca. Lembra que Jesus falou, né? Então, eu ser puro de coração, eu não vou alimentar o ódio. Morre ali. Chegou em mim, acabou ali. Fiz o luto dessa circunstância. Nas relações afetivas e familiares, né? A pureza de coração é a gente agir sem a gente manipular, sem a gente usar o outro, sem ficar criando joguinhos emocionais, que isso é coisa de adolescente. É relacionar-se com a verdade, né? Com a boa vontade, mesmo quando a outra pessoa ainda não alcançou a entender isso. Que a gente está fazendo a nossa parte. Quando eu falo a gente fazer a nossa parte, nós estamos fazendo aquilo que nos compete. Muitas vezes eu sou assim. Nós fazemos a nossa parte, a gente busca que o outro reconheça a nossa parte e a gente quer que às vezes o outro faça aquilo que a gente já consegue visualizar. Mas nem sempre o outro ele vai ter uma coerência entre a consciência e a atitude dele. Então, se a gente já consegue tentar fazer essa coerência existir, né? Se o coração ele está pedindo pelo bem, as mãos elas têm que acompanhar. Então, se eu estou pensando que eu não posso mais falar determinadas coisas e agir de determinada forma, cara, minha atitude ela também tem que falar da mesma maneira, né? Então, inclusive, eu fico muito preocupado dentro da seara espírita, porque às vezes eu assisto algumas palestras, né? Porque tem muita coisa que a gente tem que estudar. Às vezes eu leio alguns livros e eu falo, meu Deus do céu, como que essa pessoa às vezes polariza as coisas? Como que essa pessoa às vezes complica essas coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente lê, com o que a gente interpreta, viu? Tanto é que esses tempos eu ouvi uma palestra que uma pessoa falou sobre ver a Deus. E essa pessoa disse que ver a Deus, nós vamos conseguir enxergar Deus quando a gente começar a notar todas as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. Quando a gente consegue adquirir uma casa, quando a gente compra um carro, quando a gente consegue um salário melhor, a gente vê Deus manifestado ali, né? Meu Deus, eu fiquei pensando, né? Não é isso. A capacidade de ver Deus é ver o essencial no outro. A leitura mais comum que a gente vê é essa, que ver Deus é perceber o universo, né, divino, é perceber essas coisas, né, que a gente
agrega ou integra evolução psicossocial com essas questões. Nem sempre. Nem sempre. Tanto é que Jesus, ele perdoou várias pessoas que não tinham nem requisito material. Essas pessoas o acompanharam. E outras, a Maria de Magdala, por exemplo, que foi um exemplo disso, né? Que tem até, querendo ou não, o seu espaço lá na França, de homenagem e tudo mais, foi um exemplo muito profundo disso, desse ver a Deus, né? Que é ver o essencial do outro. Tanto que ela foi e nunca mais voltou a errar. Por isso que quando a gente vê ver a Deus, é um sentimento muito mais profundo, né? Que a gente tem que tentar recuperar. O que é isso? É enxergar o Deus possível dentro do outro, apesar das imperfeições dele. E é difícil, por quê? É perceber no agressor um espírito em fase de ignorância. No injusto, alguém aprendendo limites. No invejoso, alguém ferido. O invejoso é muito ferido. No arrogante, alguém que se defende da própria insegurança. O arrogante ele é extremamente inseguro. Então, o limpo de coração, ele não nega a sombra, mas ele enxerga a centelha divina por trás dela, porque ele consegue explicar aquilo. E esse olhar liberta ele e também cura dos julgamentos. Porque o outro, mesmo sem saber, responde ao que a gente vê nele. É uma visão espiritual que só aparece quando não estamos contaminados por rancor, malícia, julgamento precipitado. Então, ver a Deus não é apenas você ver Deus na vida, mas ver Deus no outro, até quando o outro ainda não consegue revelá-lo para nós. Essa é a pureza de transformação das relações, dos ambientes, dos destinos, tá? E outra questão também, voltando aqui, a pureza de coração, ela também precisa ser analisada de uma forma até mais profunda do que o outro ponto que eu disse, como a coerência vibratória. A vida moderna, que nós estamos vivendo, né? Ela trouxe algo que não existia na época de Jesus. A saturação vibratória. O que é isso? William, explica para nós dentro desse quadro. A saturação vibratória, segundo os amigos espirituais, são os excessos de estímulos, notícias ruins, conflitos, comparações, pressões e ruídos que todos os dias nós somos bombardeados. Então, uma pessoa limpa de coração, hoje, é aquela também que ela é capaz de não se intoxicar emocionalmente com o excesso de estímulos que a sociedade tem colocado. O puro de coração também hoje sabe diferenciar os seus próprios sentimentos daqueles que absorve dos ambientes da sua vivência. Os puros de coração também, eles escolhem o que internalizar e o que devolver para o mundo, para manter essa coerência moral. Então, a pureza, o que é a pureza, então, de coração também, né? Essa coerência vibratória. É a capacidade de filtrar vibrações, mantendo o coração como um espaço sagrado e não como depósito de tudo que o mundo joga sobre nós. É nesse sentido que a gente vê que William, como assim, impureza? Gente, a impureza é uma mistura de sentimentos não selecionados. Sentimentos reativos, impulsivos, desconectados com a essência divina. É impuro. Então, essa leitura, ela vai ajudando a gente a observar, né? Como que isso acontece, tá? Então, William, a pessoa, então, não tem malícia, essa pessoa é pura. Não tem nada a ver isso daí. Pessoa pura de coração, ela mantém uma frequência interna coerente com os valores espirituais diante das inúmeras vibrações externas. Ela recebe notícia, ela recebe emoção alheia, ela recebe impulso, julgamento, apelo comercial, mas ela conserva o coração dela em sintonia com o bem. Não é um depósito passivo de tudo que vai chegando. E por que a gente tem que falar de vibração? Tudo que sentimos e pensamos, gente, tudo, vou repetir, tudo o que sentimos e que pensamos tem uma qualidade vibracional. A alegria, o medo, o rancor, a compaixão, a inveja. Não sei se vocês sabem, mas dentro da qualidade vibracional, a alegria, o medo, o rancor, a compaixão, a inveja,
todas elas têm tonalidades distintas e diferentes de se manifestar ao nosso redor. Todas. Então, quando você, seja assim, às vezes chega um sujeito com determinada coisa, você olha pela tonalidade ali que está acompanhando essa pessoa, você fala, nossa, quanto ódio. Por isso que o Chico dizia que a energia que ele viu de manifestação pior assim foi a inveja, pela coloração que ele percebia, pela impregnação que ela tinha dentro do ambiente. Então, a gente tem que falar de vibração, né? Ó, o ambiente, as mídias e as pessoas, gente, elas emitem vibrações emocionais e mentais, tá? Que elas vão entrar ou não em ressonância conosco. Então, se eu tô limpo de coração hoje, eu vou ter que discernir, escolher quais vibrações eu vou acolher e quais vibrações eu vou repelir. Para eu conseguir manter essa coerência disciplinada na minha vida, para pegar só aquilo que for justo e aquilo que é útil, né? Então, é difícil a gente manter a harmonia, né, entre o que a gente sente, o que a gente pensa e o que a gente faz. É muito difícil. Mesmo a gente está recebendo o dia inteiro lá no serviço, um exemplo, ou dentro de casa, ou com as pessoas que nós estamos relacionando, né? Estímulos contrários a isso. Mas eu preciso tentar estabelecer essa harmonia entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. Isso se chama alinhamento interno. Quando eu tenho esse alinhamento interno, eu vou vibrar uma qualidade emocional e mental desse alinhamento. Então, eu recebo uma ofensa online. Bom exemplo. Reação que é incoerente, William. Raiva. Ataque. Vou retribuir. Reação coerente. Reconheço o impacto daquela ofensa, tento regular minha emoção, respondo com firmeza que isso é errado para impor limite, estou sendo misericordioso, mas eu preservo minha sintonia, não deixo aquilo me atacar. E nós estamos, não sei se vocês percebem, muito cansados, né? Essa saturação vibratória, ela traz muito isso, é um perigo, porque é um acúmulo do não filtrado. A gente absorve muito medo, ódio, pânico, angústia, é jornal, é filme, e sem filtro, o nosso campo interior ele vira uma mistura super confusa. Qual que é a consequência disso? Reatividade. Se vocês podem perceber que a gente tem o costume de dar mais respostas automáticas, porque a gente vai deixando um pouquinho a lucidez de lado e as nossas decisões elas começam a ser feitas por impulso. Isso gera um desgaste espiritual muito grande em nós, né? Então, quando a gente fala, né, para preservar e cultivar essa coerência vibratória, a gente tem que pensar, né, em criar para nós essa observação dessa higiene vibratória também, né? A gente tem que perguntar, né? Quando uma situação acontece com nós, gente, isso é uma raiva, isso é medo. Eu vou nomear. Quando eu nomeio, eu reduzo a fusão com a emoção e eu crio uma distância observadora. Isso me eleva? Eu vou fazer pergunta. Isso ajuda o bem? Isso protege a mim? Se a resposta for não, não vou internalizar. No começo vai ser difícil, né? Mas isso vai acontecer, né? Então, William, existe processos para fazer isso? Claro. Cheque matinal. Acordei lá. Antes de você pegar o celular, fazer qualquer coisa. Já começa a estimular seu pensamento. Hoje escolho a paz e a verdade. Vou tentar me centrar nisso, tá? Aí, você respira, você recentra, passando pelas dificuldades, você vai tentando manter esse equilíbrio. E aí você vai observando. Poxa, hoje eu já consegui me controlar naquilo lá. Que legal, né? Eu já consegui evitar problemas, ruídos na minha própria vida, né? Adie, gente, respostas impulsivas. Quando uma pessoa fala muita coisa para você, inflamada, espere pelo menos umas 24 horas para responder. Você vai ver como a sua resposta ela vai ser diferente, né? E se for preciso comunicar uma crítica, faz com cuidado, né? Então, Willy, como que eu posso fazer? Às vezes na minha casa eu cheguei, eu tô nervoso. Gente, vai pro banheiro. Isso é uma dica já, tá? O banheiro, a água, ela tem um poder energético muito grande, né? Porque ela é matéria, ela é vida. Então, faça um banho com atenção. Imagina que a água, ela tá levando embora todas essas emoções. Faça um alto passe, né? E aí você vai conseguindo visualizar isso daí.
Uma vez, um amigo espiritual, só para ir terminando, me disse uma coisa muito interessante que eu para eu manifestar na minha tela mental, para conseguir trabalhar também essa essa questão, né, vibratória. Então, o que que ele falou para mim? Quando eu tiver assim em uma determinada circunstância, para eu fazer a visualização de uma malha protetora. Eu confio muito no espírito, né, da Maria, mãe de Jesus. Então, eu faço uma visualização de uma malha protetora, eu imagino uma luz suave envolvendo o meu peito e permitindo entrar apenas aquilo que me leva. Eu começo a fazer isso daí. E aí eu começo, depois disso, também prestar atenção nas minhas atitudes. Deu uma melhorada? Eu vou fazer um treino de uma empatia seletiva. Diante de alguém agressivo, que eu estava falando até agora há pouco com o Thiago sobre isso. Uma pessoa foi agressiva hoje comigo. Eu falei, eu identifiquei para poder falar, eu posso ver sua dor, mas eu vou manter minha paz. Eu acolhi a pessoa, ajudei, direcionei para o psicólogo, mas aquela ofensa que me fez, acabou com isso, né? Eu mato ela ali. Então, evitar também, né? Entrar em pânico, compartilhar coisas alarmantes das redes sociais, né? A gente precisa ter uma certa coerência, né? Uma dinâmica de filtro, né? Contaram uma notícia ruim para mim, pera, vou respirar, vou nomear isso daí, prestar atenção, né? Se eu vou ser reativo ou não, e todos esses pontos aí. Então, o Allan Kardec, agora terminando mesmo, né? Ele fala muito da influência dos espíritos e da necessidade disso daí, né? Da elevação moral. A coerência vibratória é um modo prático da gente ampliar a nossa sintonia com os bons espíritos e reduzir a ressonância com as más influências. Por isso que o Cristo ele recomenda, né? Recomendou para nós a pureza de coração, tá? Que é esse procedimento, tá? E a gente consegue visualizar isso no dia a dia, quando a gente tem menos reações impulsivas, quando a gente consegue dialogar depois de um conflito, mais clareza nas decisões, sentimentos de paz interior, armadilhas e equilíbrio, né? A gente vai observar. Coerência, gente, não é bloquear emoções, tá? É você processar aquilo com lucidez, tá? William, eu tenho tanta coerência que eu não preciso de ajuda. Autossuficiência moral. Como assim? Gente, pedir ajuda, ler, orar, buscar passes, espiritualidade quando necessário, isso é uma obrigação nossa. Ninguém é autossuficiente aqui ainda, tá? E com tudo controle, né? Aceitar os limites, a prática constante, tá? Então, são esses alguns elementos, né? Então, bem-aventurados, né? Gerindo o coração, essa verdadeira visão vem do coração que desapega do ruído do ego, né? E se alinha com o que a gente chama ali da origem divina. É o estado que eu acredito, assim, que não está escrito nos livros, tá? É minha interpretação. A pureza, para mim, é um estado que a gente chama de autenticidade íntima, que ela refina muito a nossa percepção e revela a presença de Deus na vida, nos outros e em nós mesmos. Só vê Deus, gente, quem aprende a enxergá-lo sob a poeira das imperfeições humanas. Nunca esqueçam disso, tá? Bom, passei aqui 5 minutos no meu. Do da Fátima deve ser 6 ou 7, tá? Ai, ai. Eu vou fazer aqui a. Deu para entender? Às vezes a gente está falando, né? E vai falando, né? E muitas vezes a gente acaba não sinalizando aí o que precisa ser feito, tá? Bom, eu vou fazer uma prece agora final vibratória, né? Para que a gente possa, né, se sintonizar com a espiritualidade, né? Sobre essa paz, sobre essas questões do que nós discutimos hoje. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma? Nada? Ok, então. Bom, eu vou pedir para a Fátima colocar a imagem de Jesus, né, que a Fátima sempre coloca para nós. Vou pedir para vocês fecharem as câmeras, né, para não carregar a internet aqui. E a gente ser guiado somente pela voz, né? Bom,
Senhor Jesus, amigo e mestre das nossas almas, neste momento elevamos o pensamento a Ti, para que possamos pacificar o nosso coração e harmonizar as vibrações que trazemos dentro de nós. Que a Tua luz nos ajude a limpar o campo íntimo de tudo aquilo que não nos pertence. As angústias que absorvemos do mundo, os medos que não são nossos, as irritações que nos contagiaram, as culpas que não precisamos mais carregar. Que possamos, Senhor, aprender a filtrar o que chega até nós, acolhendo apenas o que nos eleva e devolvendo ao mundo somente aquilo que constrói, que consola, que esclarece, que pacifica. Ajuda-nos a manter o coração como espaço sagrado, onde teu amor possa repousar com serenidade. Que ele não seja depósito de ruídos, excessos, dores, impulsos que nos afastem da nossa essência divina. Ensina-nos a distinguir o que sentimos daquilo que o ambiente tenta imprimir em nós, para que sejamos donos de nós mesmos e não reativos aos ventos da inquietação coletiva. Senhor, purifica a nossa vibração para que haja coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Que cada intenção seja reta, cada palavra seja clara, cada gesto seja justo. E quando a vida nos testar com conflitos, críticas ou desânimos, que possamos responder com maturidade, firmeza e paz, sem nos deixarmos contaminar pela sombra ou pela cólera. Ilumina, Mestre, as camadas mais profundas do nosso ser, para que o divino que existe em nós resplandeça. Que possamos ver o Senhor, não apenas nas alturas, mas no nosso próximo, até quando Ele mesmo ainda não saber revelá-lo para nós. E que limpos de coração, vejamos a Tua presença nas circunstâncias do dia, nas pessoas que nos cercam, nas oportunidades de aprender e na sagrada tarefa de viver. Ampara-nos, Jesus, para que sejamos instrumentos humildes da Tua luz, cultivando paz onde houver ruído, esperança onde houver saturação e amor onde houver vazio. Que assim seja.